Olá, seja bem-vindo no canal, aqui é o professor Edivaldo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da mudança que teve em relação aos períodos de recesso ao longo do ano letivo. O recesso até um tempo atrás, até 2019, ele era um complemento das férias, então a gente tinha as férias em julho e depois tinha aquele período que era de recesso, já era uma coisa já contínua. E também do final para o começo do ano seguinte. Só que a partir de 2019 foi anunciado no dia 3 de novembro que haveria uma mudança já a partir de 2020. E aí tivemos aquele período em que a gente estava envolvido com o problema, e está até hoje, né, da pandemia, e essa a mudança acabou não refletindo como deveria naquele momento. E em 2021, no final do ano, no dia 3 de novembro, então já foi declarado pelo governo do estado de São Paulo que esse período seria levado então de forma consistente, ou seja, seria respeitado. E daí tem uma fala do secretário, né, numa daquelas coletivas que tinha do governador, falando como seria já o calendário 2022. Mas e o que seria então essa diferença entre recesso e as férias, né? Não, no recesso é aquele período então em que o professor ele não trabalha, mas no entanto ele recebe um salário normal, ou seja, ele não tem acréscimo algum. É um valor líquido igual os outros meses do ano. Já no período de férias, o professor ele recebe um sexto do valor do salário dele como um complemento do pagamento. E acaba que no caso nosso é um sexto ao invés de um terço, porque a gente tem dois períodos de férias ao longo do ano. E também é o seguinte, já foi então determinado qual seria esse período então no qual a gente estaria de recesso no mês de abril. Eu preparei aqui um vídeo, uma fala do secretário, né, e estava numa live, só para deixar como questão informativa, tá? Então vamos lá, vamos ver. E o ano letivo regular de 2022 começa no dia 2 de fevereiro, que cai numa quarta-feira. O recesso, o primeiro recesso é ali em abril, ao final do primeiro bimestre, e nós temos também o recesso em outubro, que justamente fecha com as 2 semanas que são possibilidades de organização da escola, de descanso, de um break para os estudantes, para os nossos alunos e para as nossas crianças. E férias escolares de 15 dias no mês de julho, como é uma obrigatoriedade, nós mantivemos. Então, como você pode ver, então, já tem já determinado já o período que é de recesso e o de férias. E eu preparei aqui uma tabelinha para vocês. Então, ó, o calendário para 2022, recuperação nas férias, entre 4 e 21 de janeiro já teve. Vale lembrar que o professor que é contratado para esse período de recuperação não é o mesmo professor efetivo. O início do ano letivo foi em 2 de fevereiro. O período do primeiro recesso, seria o final do primeiro bimestre, é entre dia 18, essa semana que nós estamos vivendo agora, até o dia 22. Aí viria o período de férias, que é o final do segundo bimestre, entre os dias 11 e 25. A recuperação também haverá período de segundo recesso, fim de terceiro bimestre, que seria entre 10 e 14 de outubro. Já dá para a gente ir se programando. E encerramento do ano letivo, dia 23 de dezembro. E aqui vou deixar essa tabelinha para vocês disponível na descrição. Eu peguei aqui as fontes e também peguei em relação ao fato de se o recesso é obrigatório, ele pode ser negociado. Então, de acordo com algumas fontes, né, inclusive a gente viu aqui, o recesso é um direito coletivo, obrigatório e garantido nas convenções coletivas de trabalho dos professores de educação básica e ensino superior nos acordos coletivos. No caso aí, sistema SESI, SENAI, SENAI Superior e SENAC. Em hipótese alguma, pode ser suprimido por acordo individual. E aqui é uma determinação aqui da Simpro para você denunciar se receber alguma proposta que fuja a essa natureza. E deixei aqui a fonte para vocês também. Isso aqui, então, foi um levantamento que eu acabei fazendo, porque eu queria entender como que era a questão do recesso, né? E a partir de agora, esse é o processo em que vivemos, né? No mais, desejo um período de recesso bom a todos e que possam aproveitar esses poucos dias, mas muito valiosos, né? Até a próxima. Valeu!